Bosquilha pode virar reforço do Galo, últimas de mercado, bastidores, finanças. Quinteiro pode virar reforço do Atlético Mineiro. Para quem sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bosquilha foi sugerido ao Atlético Mineiro. O vídeo de hoje vai te contar se o Galo vai ou não levar essa história adiante. Antes, explicar um pouquinho sobre a situação do atleta. Meio-campista de 30 anos de idade, revelado no São Paulo, que passou por Mônaco, Standard Liège, Nantes, Internacional, além do Curitiba. O Bosquilha vive o melhor momento da carreira. Na Série B, por exemplo, são 16 jogos, 9 gols e 1 assistência, atuando como meio atacante. O comportamento dele desde que o Alex foi contratado no Operário tem sido espetacular. Pois bem, o Bosquilha foi oferecido, foi sugerido ao Galo, mas a negociação não deve avançar pela necessidade de compra do jogador. O Operário já deixou bem claro que, por ter contrato com o Bosquilha até dezembro de 2027, só vai aceitar se perder seu camisa 10 e principal atleta se receber uma bela compensação financeira. Paulo Brax e Pedro Daniel têm batido na tecla de que só vão aceitar contratar jogadores que vão elevar o nível do time desde que não haja necessidade de investimento. Hoje, o Bosquilha está avaliado em 1,5 milhão de euros. Diante desse cenário, fica difícil imaginar que o negócio possa acontecer. A saideira sobre o Galo, Júnior Alonso foi apresentado nas últimas horas como novo reforço do Atlanta United, zagueiro paraguaio, que vestia a camisa do Atlético até a Copa do Mundo. O Gilmar Lima mandando boa noite a todos. O Gustavo Henrique Nicola, por favor, apura. Gabriel Bosquilha, aquele meia do Operário, vem pro Galo? Vi que o Galo o monitora. Bora tentar descobrir essa história? Cara, o Bosquilha, deixa eu só confirmar, mas rodou por vários clubes e eu tinha ouvido ou lido em algum lugar que ele estava voando, que vivia a melhor fase da carreira jogando no Operário. Melhor momento. Deixa eu só confirmar se os números de fato são bons mesmo, né? Antes de repassar para o pessoal lá do Galo. Quer ver, ó? E só sobre o Atlético, ontem vocês tinham perguntado se o Quinteiro, meio atacante colombiano, que pertence ao River Plate, interessa. E o que eu ouvi de um dirigente do Atlético é que isso é coisa de empresário tentando cavar. Ó, números do Bosquilha no ano: 33 jogos, 12 gols e 3 assistências. Dá para dizer que para um meio atacante ele tem uma quantidade de gols bem interessante, tá? Na Série B os números são ainda melhores. 16 jogos na Série B, 9 gols e 1 assistência. Cara, é número de gente que tá brigando por artilharia, tá? 30 anos de idade, contrato no Operário, deixa eu ver até quando vai o contrato. Neto de Dulcílio Vanderlei Bosquilha, eu não sabia que ele era neto do Bosquilha. Deixa eu tentar entender até quando vai o contrato. Bosquilha, deixa eu ver até quando vai o contrato dele no Operário, né? Porque assim, o Atlético não... contrato até novembro de 2027. Aí começa a ter boi na linha, porque assim, o Paulo Brax tinha me garantido, e o Pedro Daniel deu entrevista, os dois batendo na mesma tecla, de que o Atlético não vai gastar dinheiro comprando jogador. E o Bosquilha, com mais 1 ano e meio de contrato no Operário, vivendo a melhor fase da carreira dele, não vai ser liberado de graça em hipótese alguma, né? Então, difícil imaginar que essa negociação possa avançar ou dar certo, tá bom? O Pedro Almeida, fala, Nicola, alguma novidade do Galo? Cara, parece que todo mundo está reforçando o time, comprando jogadores e só o Galo parado. Até aqui só um reforço, né? O Léo Duarte, que chegou para o lugar do Júnior Alonso. O Atlético admite a necessidade de contratação, promete até 3 reforços, mas todos de graça. É só importante lembrar, né, pessoal, que a janela de inscrições só abre na próxima segunda-feira. E ela fecha em 11 de setembro. Então, estamos em julho, né? Agosto, setembro. Faltam 2 meses para a janela fechar. Eu sei que vocês, assim como eu, são todos extremamente precoces, prematuros, ansiosos, mas, cara, há tempo para que a coisa dê uma melhorada, né? E o Fred vem para o Galo, pois é, Agropet, eu não consegui mais nenhuma confirmação do empresário dele. Ele parou de me responder, não sei se a negociação com o Fenerbahçe ainda não foi concluída, e é normal esses desaparecimentos mesmo. Às vezes o cara pode estar dando informação, só que a partir do momento que a coisa chega a um estágio, enquanto ela não se conclui, os caras param de responder. Quinteiro pode virar reforço do Atlético Mineiro? Essa especulação ganhou força nesse final de semana, depois que na Argentina surgiu a notícia de que o meio atacante do River Plate e da seleção colombiana está de saída do Milionários. Ele está muito incomodado com a falta da titularidade. Ele vai buscar um clube onde ele possa ser mais protagonista. E foi aí,
com a especulação de que ele vai ou para o futebol brasileiro ou dos Estados Unidos, que o Quinteiro surgiu como alternativa ao Atlético. A torcida do Galo se incendiou em relação a essa especulação, que não é nova. Em outras janelas o Quinteiro também já foi sugerido, observado e especulado como possível reforço atleticano. Você deve ter visto a Copa do Mundo, o Quinteiro por lá era a reserva do James Rodrigues. 4 jogos e 1 assistência. Foram 118 minutos em campo. A ideia para ele é buscar um clube onde ele possa ser protagonista, titular absoluto e eventualmente camisa 10. E o Galo tem interesse? Antes de gravar o vídeo, procurei um dirigente do departamento de futebol atleticano e a pessoa respondeu, abre aspas, isso é cavada de empresário. Diante dessa resposta, estou para dizer para vocês que o Atlético não tem a intenção de contratar o Quinteiro, até porque haveria a necessidade de uma compensação financeira ao River Plate para a liberação do atleta e vocês sabem, o Galo só vai contratar jogadores que possam chegar sem custos, basicamente como pode ser o Fred, caso o Fenerbahçe rescinda o contrato. Fred e Fenerbahçe discutem desde a semana passada uma liberação imediata do atleta. Só para completar, registrar que o Quinteiro, com a camisa do River Plate nessa temporada, soma 19 jogos, 4 gols e 4 assistências. Cláudio Rezende, preparação do Galo, tem novidades quanto ao sócio do Galo, né? O sócio torcedor, novidades movimentando os bastidores do Atlético. Quem atualiza tudo do Galão da Massa no Rádio Esportes nesta terça-feira é o repórter Cláudio Rezende, cantando alto com o Galo, né não, Rezendão? Um abraço, Thiago, bom dia a você, bom dia a todos. Ô Thiago, hoje o frio pegou aqui, viu, Thiago? Eu tava torcendo pra o retorno, não tá aquele frio, pra não dar aquela... saindo esse calorão aí dos Estados Unidos. Hoje o frio pegou aqui, viu, Thiago? Eita, Cláudio, eu falei com meu pai mais cedo, o velho Gaia, ele falou, como é que tá aí? Eu falei, aqui hoje tá ótimo, 27 graus, uma brisa, aquele tempinho que você conhece aqui em Nova Jersey, meio lusco-fusco, né, fica nublado, bate uma brisa. Aí ele falou, então, meu filho, prepara, porque você volta daqui uma semana exatamente, né, o nosso retorno pro Brasil. Ele falou, prepara, filho, que aqui tá gelado. Eu falei, ô, Gaião, se cobre aí, meu filho. Idoso não pode pegar gripe não, você sabe, né? Nem gripe, nem tombo, senão... a terceira parte é aquela desentiria, também é ruim pro idoso, Cláudio Rezende. Eu faço ideia lá ao sul de Minas, como é que tá também, né, Rezendão? Tô te vendo aí na live bem agasalhado e o Galo se preparando para voltar a campo, Cláudio. Isso, Thiago. Daqui a uma semana, né? O Galo joga no dia 21 contra o Bahia Arena MRV e desde ontem, quando a gente trouxe aqui no Rádio Esportes, Thiago, a notícia de que o Atlético vai, com essa promoção, essa ação inédita, né? Colocar 5 mil torcedores de forma gratuita. Quem não conhece a Arena MRV, então foi uma ação muito elogiada ontem, não só por nós aqui da Itatiaia, mas o torcedor começou a querer saber mais detalhes sobre esse assunto. E vamos trazer então aqui na Itatiaia o Márcio Freire, que é o vice-presidente de negócios do Galo, para explicar de onde saiu, né? De onde surgiu essa ideia para trazer o torcedor atleticano que não conhece ainda a nova casa do Atlético. Márcio Freire conosco aqui na Itatiaia. A gente, ao longo do tempo, tem ouvido a torcida, né? E aí um anseio por maior inclusão da nossa torcida. O Galo, ele é o que é como clube por conta da força da nossa torcida, por ser um clube de massa, e o nosso futuro ele só vai ser construído de forma positiva, né, com a presença da massa. E a gente, ao longo do tempo, foi ouvindo, desde a inauguração da Arena, a gente foi ouvindo a torcida, mas de forma estruturada, a gente passou a ouvir ainda mais a torcida com a criação do Conselho da Massa, né, Cláudio? O Conselho da Massa ele foi criado no início do ano e a gente já teve alguns encontros, eu especificamente tive alguns encontros ali diretamente com o Conselho da Massa, e o Conselho ele sempre trouxe essa necessidade de inclusão, né, de uma parte da torcida que porventura não tenha vindo ainda à Arena, né? Eu falo tenha vindo porque eu tô aqui na Arena agora, né? Tô falando aqui com vocês diretamente da Arena, e a nossa intenção com essa iniciativa é dar a primeira experiência para aquele torcedor que nunca tenha vindo à Arena e de forma gratuita. Então, a gente vai disponibilizar no mínimo em 3 jogos no segundo semestre, 5 mil ingressos para que o torcedor ele possa ter a primeira experiência dele na Arena MRV, porque o Galo é para todos e a Arena é para todos. Então, todos tem que ter acesso a essa nossa casa incrível aqui, que foi feita com investimento altíssimo, com toda a experiência maravilhosa que a gente tem aqui, e todo mundo tem que ter acesso a essa experiência, né? Quem se interessou desde ontem, né, quando a gente trouxe a notícia na Itatiaia, muita gente perguntando
como fazer, como estar pronto na sexta-feira quando abrir a venda de ingressos, quando o torcedor já vai poder concorrer a esses 5 mil ingressos, Márcio? O que tem que fazer? O cadastramento ele tem que ser feito até amanhã, quarta-feira, às 17 horas, tá, Cláudio? E aí tem 2 caminhos aqui. Um caminho vou explicar aqui os caminhos mais fáceis para que a torcida consiga fazer esse cadastramento. Um deles é baixar o Super App do Galo e aí seguir o processo de cadastramento no Super App, no qual você já vai cadastrar o Galo ID, que é a biometria facial, que é obrigatória hoje no estado de Minas Gerais, né? E também o GNV da massa, né? Pelo menos o GNV da massa. Ali dentro do processo do Super App, você já vai conseguir fazer esses 2 passos naturalmente. O outro caminho, e aí entrando em 2 plataformas, uma é a galoid.com.br, ali você vai cadastrar a sua biometria facial e fazer o processo do cadastramento do Galo ID, e o galonaveia.com.br, que é o site para que o torcedor ele faça adesão a um dos planos, inclusive o plano gratuito, ele pode fazer adesão ali, e aí ele vai estar apto a fazer esse resgate de ingressos, que acontecerá de sexta-feira às 9 da manhã a sábado às 9 da manhã. Então, o torcedor ele vai ter 24 horas para fazer esse resgate, né, até 5 mil ingressos nesse período. Obrigado, Márcio Freire conosco aqui, VP de Negócios do Atlético. Então ficou explicado aí para o torcedor como fazer para estar pronto até a sexta-feira, quando 9 horas da manhã surgir essa oportunidade. 5 mil ingressos gratuitos. Tem um cadastro fácil aí, como explicou o Márcio Freire. Entrevista completa, Thiago, com ele, inclusive com uma outra notícia importante que eu vou só passar aqui a informação para o torcedor. Estará de volta nos próximos dias o plano Galo na Veia Black. O torcedor do Galo vai se lembrar, Thiago, ali no Independência, quando o Galo foi campeão da Libertadores, tinha o Galo na Veia Black. E aí o torcedor paga um valor mensal e tem os ingressos de todos os jogos do Galo na Arena MRV garantidos. Então, quem é muito assíduo, estava fazendo falta aí para esse torcedor. Teremos em breve, portanto, o retorno do GNV Black, que o torcedor atleticano estava pedindo aí para esse retorno também acontecer, Thiago. São novidades que movimentam, né, o Cláudio Rezende. Não dá para ficar parado, achar que tá tudo certo. E que bom, eu já disse isso uma vez, que o atleta teve humildade. Vamos voltar, isso aqui deu certo, podemos fazer de novo. Isso é importante. E sobre esse aspecto, né, Ale, 5 mil ingressos para as pessoas conhecerem o estádio, isso é muito legal. Ale Oliveira, estamos vivendo tempos difíceis na economia, né? O país atravessando um ano eleitoral, é sempre complicado. Qualquer novidade que venha para ajudar o torcedor é bem-vinda, né, Ale? Bom dia. Bom dia, Tiagão. Bom dia aos companheiros. Bom dia para todo mundo que nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. E tem uma coisa também do aspecto esportivo, né, o Tiagão, que pro jogador, pro atleta, é muito legal você ver a casa cheia, né? E dando essa oportunidade para que mais gente consiga conhecer essa belíssima arena, né? Eu acho que faz bem para todo mundo. Faz bem, evidentemente, pro cara que normalmente não teria condição, é claro, vai conhecer a casa do Atlético, mas pros jogadores é muito legal ver aquele palco iluminado, ver a torcida fortalecendo, gritando, dando realmente incentivo. Então é muito legal você ter o estádio cheio, né? Então acho que isso também tem um aspecto esportivo que é bem interessante, e a gente não tem visto, mas não é só no caso do Atlético, né? A gente não tem visto os estádios, as arenas lotadas por vários motivos, evidentemente por causa da crise econômica no país, financeira, e aí eu acho que essa iniciativa ela vem bem a calhar. Eu acho que foi uma ótima sacada, e que bom que o Atlético está fazendo isso, que sirva de exemplo para outros clubes, né, Tiagão? Exatamente, Ale, isso vai avançar no Brasil e que os clubes, né, pensem também nesse lado financeiro do torcedor e daqueles, né, que de fato não tem condição mesmo de fazer parte. Por mais que a gente entenda, e você já disse isso ontem, Ale, que o futebol não tá barato, o futebol é caro, você quer ter jogador bom, custa dinheiro, então o torcedor também precisa fazer a sua parte, mas se o clube puder ajudar de alguma maneira, é muito importante. Ô Cláudio, e na contagem regressiva, meu irmão, em uma semaninha tem o Galo em campo, e Cláudio. Amanhã tem jogo treino, Thiago. O Galo recebe o Betim pela manhã na cidade do Galo. Betim, que disputou o último Campeonato Mineiro, tá aí em atividades também. É o teste aí pro time do Barba Domingues. Ele ainda não vai ter, Thiago, jogadores que estavam na Copa do Mundo, porque eles vão se apresentar amanhã e aí não vão participar do jogo treino. O Preciado, o Alan Minda e o Franco. O Franco e o Minda vinham sendo titulares do time, e aí o Barba nesse período, ele tem já o Léo Duarte, zagueiro,
Vamos ver se o Léo Duarte já começa a participar desse jogo treino, se vai ser um titular do time ou se chega para compor, até porque o Alonso era um titular até então do Atlético. Vinha jogando ali Alonso e o Juan Tressoldi. O Juan que renovou o contrato com o Galo, agora é do Atlético em definitivo, Thiago. E agora o Lianco se preparou muito nesse período. O Lianco até então, até aquela lesão grave que ele teve, era titular absoluto do Atlético. E tem disputa aí, tem disputa na defesa do Galo, principalmente pra gente acompanhar esse último teste amanhã, como que o Barba já tá pensando no time para esse retorno aos jogos, porque tem o Bahia daqui a uma semana e depois, Thiago, aí não tem parada mais, né? Com esta paralisação da Copa do Mundo, foram 50 dias, depois vem aquela maratona de jogos que a gente já é acostumado aqui no futebol brasileiro, né, Thiago? É isso, Cláudio Rezende, já você volta com mais do Galo. Vamos falar dessa preparação do Atlético. O torcedor tá ansioso, né? Já tem um grande desafio pela frente, um Galo e Bahia, já começando os trabalhos no segundo semestre, Cláudio.